Ao longo da história, certos acontecimentos chocaram o mundo, mudaram vidas para sempre e influenciaram o futuro de maneiras profundas. Esses eventos são inesquecíveis, seja por despertarem espanto, tristeza ou admiração. Neste vídeo, vamos explorar vários desses momentos. Número 16. Um acidente na academia que mudou tudo. Em agosto de 2023, Regalan Rielo Silva, um entusiasta do fitness de 42 anos, sofreu uma lesão que mudou completamente sua vida enquanto malhava na academia. Após um exercício intenso, ele se sentou para descansar na borda de uma máquina. Sem aviso, uma alavanca pesada, com cerca de 150 quilos, se soltou e caiu diretamente sobre seu pescoço. O impacto foi devastador e causou uma grave lesão na coluna, deixando Rielo imobilizado e com dores insuportáveis. O pânico se espalhou pela academia e os presentes correram para ajudá-lo, chamando imediatamente os serviços de emergência. Os médicos deram um prognóstico sombrio. Ele tinha menos de 1% de chance de voltar a andar. Mesmo diante dessa possibilidade, Rielo não se deu por vencido. Passou por uma cirurgia complexa para estabilizar sua coluna, agarrando-se a uma pequena esperança de recuperação. Nas semanas seguintes, ele se dedicou intensamente à reabilitação física e emocional. Com o tempo, começou a recuperar alguma sensibilidade nas pernas. Mesmo com avanços lentos, ele manteve a esperança de voltar a andar. E contra todas as probabilidades, deu seus primeiros passos. Esse feito monumental inspirou muitas pessoas. A jornada de Rielo se transformou em um símbolo de força, mostrando que com determinação e resiliência, obstáculos aparentemente intransponíveis podem ser superados. Número 15. Um término trágico com consequências impensáveis. No mês de maio de 2021, Kennedy Littley, uma jovem estudante do ensino médio de apenas 16 anos, enfrentava um momento extremamente delicado em sua vida pessoal. O término de um relacionamento amoroso. Como acontece com muitos adolescentes, ela se sentia profundamente abalada emocionalmente e lutava para lidar com o impacto daquela ruptura. Seus amigos, percebendo seu estado de espírito e querendo ajudá-la a distrair a mente, sugeriram que ela fizesse uma pequena viagem para assistir ao pôr do sol. O objetivo era simples: oferecer um momento de leveza e consolo. A ideia parecia funcionar. Durante a saída, Kennedy parecia um pouco mais calma. No entanto, a volta para casa se transformou em uma tragédia que ninguém poderia prever. Enquanto dirigia, Kennedy foi tomada por uma onda de emoção intensa. Lágrimas começaram a escorrer de forma incontrolável, e ela perdeu completamente a concentração na direção. Em meio ao desespero, ela perdeu o controle do carro, que acabou saindo da estrada e colidindo violentamente com um poste de energia. O impacto foi tão forte que Kennedy foi lançada para fora do veículo. Em uma reviravolta absurda e inacreditável, seu corpo ficou preso nos cabos de alta tensão do poste, impedindo que ela caísse no chão imediatamente. Embora os fios tenham evitado uma queda direta e possivelmente fatal, ela permaneceu suspensa em uma posição extremamente dolorosa, com ferimentos severos e totalmente imobilizada. Durante aproximadamente 1 hora angustiante, Kennedy ficou pendurada, sentindo uma dor intensa e enfrentando o medo da morte iminente. Enquanto isso, suas amigas, que também haviam se ferido no acidente, conseguiram, com muito esforço, chamar os serviços de emergência. A espera por ajuda pareceu interminável. Assim que os socorristas chegaram, Kennedy foi levada com urgência para o hospital, em estado crítico. As lesões que ela sofreu eram graves e extensas, múltiplas fraturas pelo corpo e uma enorme perda de sangue. Os médicos fizeram tudo o que podiam, mas a situação era delicada. Kennedy teve que passar por 21 cirurgias e, em um momento particularmente doloroso, foi tomada a difícil decisão de amputar uma de suas pernas para salvar sua vida. A jornada de recuperação foi árdua, tanto física quanto emocionalmente. Kennedy teve que reaprender a viver com as mudanças profundas em seu corpo. Apesar disso, ela se recusou a se render. Com uma força interior admirável, decidiu transformar sua dor em inspiração. Criou um blog para compartilhar sua experiência de superação, alcançando milhares de pessoas com sua história. Seu relato comoveu e inspirou pessoas ao redor do mundo, especialmente jovens que enfrentam desafios emocionais e físicos. A trajetória de Kennedy não só evidencia os efeitos devastadores das emoções não tratadas, como também mostra o poder da resiliência humana e da transformação diante da adversidade.
Seu exemplo se tornou um verdadeiro símbolo de esperança e perseverança. Número 14. O afogamento transmitido ao vivo. Em agosto de 2022, Helen Wendy Nibbu, uma jovem profissional da saúde que vivia na cidade de Collingwood, no Canadá, decidiu aproveitar um raro momento de folga após um longo turno de trabalho em sua clínica. Como forma de relaxar, ela resolveu nadar na piscina do hotel onde estava hospedada. De forma descontraída, Helen ligou a câmera do celular e iniciou uma transmissão ao vivo em uma rede social, conversando com seus seguidores enquanto curtia o momento de lazer. No início, tudo parecia correr normalmente. Helen estava sorridente, compartilhando histórias do seu dia, interagindo com quem assistia a live e se divertindo na água. Sua alegria era contagiante e os comentários positivos iam se acumulando enquanto ela nadava tranquilamente. A atmosfera era leve e ninguém poderia imaginar que, em poucos minutos, o que era uma cena cotidiana se transformaria em um acontecimento trágico. Subitamente, os movimentos de Helen mudaram. O que parecia uma brincadeira ou uma natação mais animada virou uma luta desesperada. Ela começou a se debater na água, tentando se manter na superfície, e gritou por ajuda com urgência. No início, muitos espectadores pensaram que aquilo fazia parte da diversão ou que era uma encenação. No entanto, rapidamente ficou claro que Helen estava em perigo real. Ela se encontrava completamente sozinha na piscina. Apesar de clamar por socorro, ninguém estava por perto para ouvi-la. Seus movimentos ficaram cada vez mais frenéticos e descoordenados, até que ela começou a afundar. Em um dos momentos mais angustiantes, sua imagem desapareceu parcialmente da câmera, deixando apenas a água imóvel diante dos olhos perplexos de quem assistia. A transmissão ao vivo, inacreditavelmente, continuou por mais de 3 horas, capturando um cenário silencioso e perturbador, com a câmera ainda ligada diante da piscina. Foi apenas horas depois que o corpo de Helen foi descoberto no fundo da piscina. Sua morte deixou familiares, amigos e seguidores devastados. Até hoje, as causas exatas do afogamento não são conhecidas. Algumas hipóteses sugerem que Helen possa ter sofrido uma cãibra, um mal súbito, como um infarto, ou até mesmo uma emergência médica desconhecida. O fato de ela parecer tão saudável e cheia de vida minutos antes apenas tornou tudo ainda mais difícil de aceitar. A família de Helen, especialmente seu pai que vive no Quênia, enfrentou uma dor imensurável. Como os custos para o traslado do corpo eram altíssimos, ele não pôde levá-la de volta para ser enterrada em seu país natal. As imagens de seus últimos momentos viralizaram, gerando tristeza, choque e muitos questionamentos. Essa tragédia escancarou os perigos de nadar sozinha, mesmo em ambientes aparentemente seguros. É um alerta real sobre a importância de ter companhia durante atividades aquáticas e estar atento a qualquer sinal de mal-estar. O caso de Helen Wendy Nibbu jamais será esquecido por quem assistiu e serve como um lembrete amargo da fragilidade da vida. Número 13. A tragédia ignorada no hospital Lisa Edwards, uma mulher de 60 anos, com histórico de acidente vascular cerebral e problemas respiratórios, viveu uma das histórias mais dolorosas e revoltantes já registradas no sistema de saúde dos Estados Unidos. Em um momento de saúde fragilizada, ela procurou atendimento médico em um hospital de Knoxville, esperando receber os cuidados necessários para estabilizar sua condição. No entanto, após uma avaliação inicial, foi surpreendentemente liberada, mesmo deixando claro que ainda se sentia muito mal. Sentindo-se cada vez pior, Lisa buscou ajuda em outro centro médico da cidade, mas teve sua situação agravada ainda mais. Desesperada, explicou aos profissionais da nova unidade que não conseguia andar, respirar com facilidade nem se manter em pé. Ao invés de receber acolhimento, foi tratada com ceticismo. A equipe, duvidando da gravidade de seus sintomas, decidiu chamar a polícia para removê-la à força das dependências do hospital. O que se seguiu foi um espetáculo de negligência e desumanidade. Os policiais chegaram e abordaram Lisa de forma hostil. Mesmo quando ela dizia de forma clara que sentia que estava morrendo, seus apelos foram ignorados. Os agentes insistiram para que ela se levantasse e se movesse por conta própria, algo que ela fisicamente não era capaz de fazer. Sem alternativas, os policiais a arrastaram até uma viatura, agravando ainda mais seu sofrimento. Durante o trajeto de volta ao hospital, Lisa perdeu a consciência. Os esforços para reanimá-la falharam, e ela acabou falecendo no dia seguinte.
vítima das complicações causadas por seu estado clínico, que jamais foi tratado com a seriedade que merecia. Após sua morte, imagens das câmeras corporais usadas pelos policiais foram vazadas e causaram comoção nacional. As gravações mostravam claramente o desprezo com que Lisa foi tratada, mesmo enquanto clamava por ajuda. Embora os agentes não tenham sido considerados legalmente responsáveis por sua morte, acabaram punidos administrativamente por conduta inapropriada. Esse caso levantou um debate urgente sobre a falta de compaixão e empatia no atendimento a pacientes vulneráveis, principalmente mulheres idosas, negras e com histórico médico delicado. A morte de Lisa não foi apenas uma perda pessoal para sua família, mas também um símbolo do colapso de um sistema que deveria proteger vidas. Número 12. Um encontro religioso que terminou em tragédia. No dia 2 de julho de 2024, um sermão religioso liderado pelo guru Bolab Baba, na Índia, se transformou em um evento catastrófico. A cerimônia prometia atrair uma grande multidão, mas a quantidade de pessoas superou todas as expectativas. O local, preparado para receber cerca de 5.000 pessoas, acabou ficando completamente lotado, criando uma situação perigosa. Além da superlotação, o calor intenso piorou ainda mais as condições, formando o cenário perfeito para um desastre. Durante o sermão, a multidão, ansiosa para se aproximar do guru, começou a avançar. Essa movimentação desordenada, combinada com a falta de controle, resultou em uma estampede devastadora. Muitas pessoas foram pisoteadas, outras ficaram presas sob a pressão do público. No fim, 60 vidas foram perdidas, a maioria de mulheres e crianças. O acontecimento revelou a gravidade da falta de planejamento e medidas de segurança adequadas para eventos com grandes públicos. Autoridades locais não conseguiram prever o tamanho da multidão, e as falhas na organização contribuíram diretamente para a tragédia. Para evitar novos desastres como esse, é essencial que organizadores adotem protocolos de segurança rigorosos, como barreiras, controle de fluxo e planos de evacuação. O luto pelas vidas perdidas reforça a responsabilidade de garantir a segurança em encontros massivos, especialmente em situações de calor extremo. Número 11. O fim trágico de um surfista. Em maio de 2004, Jacob Cockle, um surfista britânico conhecido por sua ousadia, partiu para realizar uma filmagem perigosa em Cornwall, na Inglaterra. Jacob queria capturar uma cena humorística envolvendo um redemoinho famoso por sua força. Com mais de 10 anos de experiência em manobras aquáticas, ele se sentia confiante para enfrentar o desafio e até usou uma máscara de cavalo para dar um tom cômico à filmagem. Mesmo com os inúmeros alertas sobre os riscos daquele redemoinho, especialmente durante a maré baixa, Jacob decidiu seguir em frente. Ele foi acompanhado por seu amigo de 70 anos, David, que ficou na margem filmando a cena. Assim que Jacob mergulhou, foi surpreendido pela força do redemoinho, que o puxou para um túnel subterrâneo, arrastando-o por debaixo da água, misturado com lama e detritos. Inicialmente, David não percebeu o que havia acontecido. Quando Jacob não voltou à superfície, o desespero tomou conta. Apesar dos esforços de busca por David e por um transeunte, Jacob foi encontrado tarde demais. Seu corpo foi retirado da água, mas não pôde ser salvo. A filmagem, que deveria ser divertida, se transformou em um lembrete sombrio sobre os perigos da natureza. A trágica morte de Jacob mostrou que nem mesmo a experiência pode proteger contra as forças imprevisíveis da água. O episódio serve como um alerta para que todos respeitem os riscos naturais, independentemente da confiança ou preparo. Número 10. Tragédia nos trilhos do trem. Em janeiro de 2015, Greg Plitt, modelo fitness e treinador renomado, estava gravando um vídeo promocional próximo a trilhos de trem em Burbank, Califórnia. Conhecido por seu físico impressionante e por realizar façanhas arriscadas, Greg decidiu filmar perto da linha férrea para compor o cenário do comercial. Enquanto gravava com 2 amigos, um trem começou a se aproximar. Mesmo com o barulho ensurdecedor e os alertas sonoros, Greg acreditou que conseguiria sair a tempo. Com confiança, posicionou-se nos trilhos, mas subestimou a velocidade do trem. Infelizmente, ele calculou mal o tempo de reação e acabou sendo atingido em cheio. O impacto foi fatal. Tudo foi registrado em vídeo e os amigos de Greg ficaram em estado de choque ao presenciarem a cena. A notícia de sua morte abalou profundamente a comunidade fitness.
Conhecido por representar força e disciplina, sua perda provocou reflexões sobre os perigos das gravações extremas. Muitos acreditam que Greg estava tão focado no vídeo que não avaliou adequadamente os riscos. A tragédia mostra que, mesmo os mais preparados fisicamente, podem cometer erros fatais ao subestimar situações perigosas. O caso de Greg serve de alerta sobre os limites entre coragem e imprudência, especialmente quando se tenta impressionar em frente às câmeras. Número 9. Desastre na ponte Francis Scott Key. Em 26 de março de 2024, um desastre ocorreu próximo a Baltimore, quando o navio de carga Dali sofreu uma pane elétrica catastrófica ao se aproximar da ponte Francis Scott Key. Sem controle do sistema de navegação, a tripulação tentou retomar o comando da embarcação, mas não conseguiu evitar a colisão. O navio atingiu o arco central da ponte com força brutal, provocando o colapso da estrutura e prendendo 6 trabalhadores que estavam ali no momento do impacto. As equipes de resgate chegaram rapidamente e trabalharam intensamente para localizar os operários. No entanto, nenhum deles sobreviveu. A tragédia marcou um dos momentos mais sombrios da história da ponte. As investigações revelaram que a falha elétrica não foi um acidente repentino, mas sim resultado de negligência prolongada na manutenção do navio. Problemas antigos no sistema elétrico já haviam sido relatados, mas não receberam a devida atenção. Além das vidas perdidas, o prejuízo à infraestrutura foi gigantesco. O colapso causou danos estimados em cerca de 3 bilhões de dólares, um dos desastres mais caros da história recente. O ocorrido ressaltou a importância da manutenção preventiva em estruturas de alto risco, como pontes e navios de grande porte. Essa tragédia reforça que a negligência tem um custo altíssimo, tanto em vidas quanto em recursos, e que medidas preventivas devem ser prioridade absoluta em setores críticos. Número 8. O preço explosivo da negligência. No dia 24 de dezembro de 2022, a cidade de Boksburg, na África do Sul, foi palco de uma explosão devastadora. Um caminhão-tanque carregando 60 mil litros de gás liquefeito de petróleo, GLP, ficou preso sob uma ponte ferroviária. O motorista havia feito um desvio errado e, ao tentar passar por baixo da estrutura, a parte traseira do caminhão bateu na ponte, danificando o tanque. Percebendo o vazamento de gás, o motorista tentou controlar a situação e acionou os serviços de emergência. Porém, às 6h45 da manhã, um incêndio começou. 20 minutos depois, às 7h05, o caminhão explodiu violentamente. Outras explosões menores ocorreram em sequência, e uma quarta explosão às 7h30 devastou tudo em um raio de 400 metros, sacudindo prédios a até 4 quilômetros de distância. 41 pessoas perderam a vida, incluindo pacientes e funcionários do Hospital Tambo Memorial, que ficava nas proximidades. A emergência do hospital foi destruída, forçando a remoção de pacientes para outros locais. Embora o motorista tenha sido inicialmente acusado, as denúncias foram retiradas por falta de provas, gerando revolta entre os moradores. O desastre expôs falhas graves nos sistemas de transporte e resposta a emergências do país, além de evidenciar a necessidade urgente de regulamentações mais rígidas. O caso provocou comoção nacional e internacional, levantando discussões sobre segurança no transporte de materiais perigosos. Foi um lembrete doloroso de como pequenas falhas podem desencadear tragédias de proporções gigantescas. Número 7. Colisão trágica no aeroporto. No dia 2 de janeiro de 2024, um acidente no aeroporto de Haneda, em Tóquio, chocou o mundo. Durante um pouso rotineiro, o voo 516 colidiu com um avião da Guarda Costeira na pista. O impacto foi imediato e causou um incêndio de grandes proporções. Os passageiros do voo comercial conseguiram escapar usando os escorregadores de emergência, mas a tripulação da aeronave militar não teve a mesma sorte. 5 dos 6 membros morreram no local. A tragédia trouxe à tona os desafios da aviação, especialmente durante períodos de alto movimento. Investigações revelaram que falhas de comunicação e falta de pessoal contribuíram significativamente para o acidente. A temporada de festas sobrecarregou as operações do aeroporto, levando a lapsos na coordenação entre o controle de tráfego e os aviões. O desastre ressaltou a importância da comunicação clara e da presença adequada de funcionários treinados, principalmente em momentos de grande fluxo. Após o acidente,
autoridades reforçaram os protocolos e prometeram mais recursos para evitar novas falhas. A colisão no aeroporto de Haneda foi um alerta trágico sobre o impacto da desatenção em ambientes de alto risco e sobre a responsabilidade das autoridades em garantir operações seguras, especialmente quando vidas estão em jogo. Número 6. A experiência de quase morte de Sydney. Em 1º de março de 2024, Sydney viveu um dos momentos mais aterrorizantes de sua vida enquanto atravessava a ponte Clark Memorial em Louisville. Tudo começou quando Trevor Brandon, um homem de 33 anos com a carteira de motorista suspensa, tomou uma decisão imprudente para evitar veículos parados. Ele invadiu a pista contrária e provocou uma série de colisões. No meio do caos, o caminhão de Sydney ficou pendurado perigosamente na beirada da ponte, prestes a despencar no rio abaixo. Dentro do veículo, ela ficou presa, sem saída, sentindo que poderia cair a qualquer instante. Durante 40 minutos angustiantes, Sydney permaneceu trancada, paralisada de medo, pensando que aquele poderia ser seu último momento. Ela não sabia nadar, e a simples ideia de cair na água a aterrorizava. Com o coração disparado, tudo o que pôde fazer foi esperar por socorro. Felizmente, equipes de resgate chegaram a tempo e conseguiram salvá-la. Apesar de escapar com vida, a experiência deixou marcas profundas. O trauma foi tão grande que Sydney fez uma promessa a si mesma: nunca mais atravessar aquela ponte. Para ela, a ponte Clark Memorial se tornou um símbolo do pior dia de sua vida. Já Trevor Brandon agora enfrenta múltiplas acusações por sua conduta irresponsável, que quase custou a vida de várias pessoas. As consequências de suas ações terão impacto duradouro, inclusive no trauma emocional que Sydney carrega. Número 5. A queda fatal de Elena Struthers Gardner. Em 22 de novembro de 2018, Elena Struthers Gardner, conhecida por sua força diante de uma deformidade na coluna, morreu de forma trágica em um acidente doméstico completamente inesperado. Tudo aconteceu enquanto ela bebia de um copo com canudo metálico em casa. Em um momento de desequilíbrio, Elena caiu, e o canudo perfurou seu olho com força suficiente para causar um trauma cerebral fatal. Apesar dos esforços dos socorristas, ela não resistiu aos ferimentos. A notícia de sua morte chocou amigos, familiares e a comunidade em geral. O objeto responsável pela tragédia era um canudo reutilizável de metal, usado por muitas pessoas como alternativa sustentável aos canudos de plástico. Helena, que convivia com limitações físicas há anos, sempre demonstrou coragem e resiliência. Por isso, a maneira como sua vida foi interrompida pareceu ainda mais cruel. Seu falecimento se tornou um alerta sobre os perigos potenciais de objetos aparentemente inofensivos no dia a dia. O acidente revelou como, em um instante, uma rotina comum pode virar um pesadelo. A história de Helena é um lembrete poderoso de que mesmo pequenas escolhas ou ações corriqueiras podem ter consequências imprevisíveis e, em casos extremos, fatais. Número 4. Uma comemoração fatal no futebol. Durante uma partida de futebol na Índia, Peter Bak Sangala, um jovem jogador cheio de paixão pelo esporte, viveu um momento de glória ao marcar um gol importante. Empolgado, decidiu comemorar com uma série de mortais, um movimento acrobático comum entre atletas. No entanto, ao tentar o segundo giro, Peter caiu de forma errada e sofreu uma lesão gravíssima na coluna. A queda comprometeu seriamente sua medula espinhal. Mesmo com o atendimento médico rápido, seu estado só piorou e, infelizmente, ele faleceu ainda no mesmo dia. A tragédia abalou profundamente sua família, amigos e toda a comunidade esportiva local. O que deveria ter sido um momento de alegria terminou em luto e consternação. A morte de Peter gerou discussões importantes sobre segurança nas comemorações atléticas. Embora expressões de alegria façam parte do jogo, o episódio mostrou que certos movimentos podem representar riscos reais, principalmente se realizados sem técnica adequada ou em condições desfavoráveis. O caso de Peter é uma lembrança comovente de que, às vezes, a euforia pode levar a decisões perigosas. É fundamental que atletas, independentemente da idade, estejam conscientes das consequências físicas que certas acrobacias podem causar. Número 3. Wu Yin, o motorista de ônibus herói. Em 29 de maio de 2012, Wu Yin, um motorista de ônibus de longa distância na China, mostrou um ato de coragem extraordinário que salvou muitas vidas.
Ele dirigia com 24 passageiros quando uma peça metálica pesada vinda de um caminhão atravessou o para-brisa e o atingiu diretamente. Mesmo ferido de forma grave e em estado crítico, Vuin manteve a presença de espírito. Com muito esforço, conseguiu estacionar o ônibus com segurança na beira da estrada, impedindo que o veículo saísse do controle e causasse uma tragédia ainda maior. Logo após parar o ônibus, ele perdeu as forças e desmaiou. Foi levado às pressas ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu dias depois. Seu gesto heróico salvou todas as pessoas a bordo. A ação de Vuin foi reconhecida nacionalmente e ele recebeu homenagens póstumas por sua bravura. Seu exemplo ficou marcado como um dos maiores atos de altruísmo e responsabilidade profissional da história recente da China. A história de Vuin continua a inspirar pessoas, mostrando que, mesmo em momentos de dor extrema, o instinto de proteger o próximo pode falar mais alto. Sua memória permanece viva como símbolo de dedicação, coragem e sacrifício. Número 2. Um acidente aéreo quase catastrófico. No dia 1º de dezembro de 2018, um pequeno avião Cessna enfrentou uma pane no motor pouco depois da decolagem em Fort Lauderdale. Ludo Marques, o piloto da aeronave, tentou um pouso de emergência, mas acabou colidindo com um centro de terapias para crianças com autismo. Milagrosamente, os funcionários do centro conseguiram evacuar todas as 5 crianças que estavam no local poucos instantes antes do impacto. Isso salvou suas vidas. No entanto, o prédio foi totalmente destruído e o avião explodiu em chamas logo após a colisão. Investigações revelaram que o acidente foi causado por negligência na manutenção do motor. Problemas mecânicos haviam sido ignorados ou mal resolvidos, o que resultou na falha crítica durante o voo. Embora tenha sido um milagre ninguém ter morrido no centro de terapias, o caso evidenciou os perigos de não seguir protocolos de manutenção em aeronaves. A rápida ação da equipe também foi fundamental para evitar uma tragédia ainda maior. Esse incidente serve como prova de que a combinação entre sorte, preparo e reação rápida pode fazer a diferença entre a vida e a morte em situações extremas. Número 1. O perigo oculto sob o chão. Dorothy Louise Downey estava visitando a casa da filha em Salem quando uma tragédia impensável aconteceu. Ela ajudava na arrumação da casa quando pisou sobre uma tábua de aparência normal. No entanto, a madeira estava podre e escondia uma armadilha mortal. Sem saber, Dorothy caiu direto em um poço oculto com aproximadamente 15 metros de profundidade, localizado bem sob o assoalho. O tombo foi repentino e ela ficou presa no fundo, gravemente ferida. A filha chamou os serviços de emergência imediatamente e os bombeiros iniciaram uma operação de resgate complexa que durou mais de 4 horas. No entanto, os ferimentos de Dorothy foram severos demais. Mesmo com todos os esforços, ela não resistiu. Esse acidente revelou um perigo invisível que pode existir em casas antigas, estruturas deterioradas que escondem riscos fatais. A morte de Dorothy trouxe à tona a importância da manutenção em imóveis antigos e da inspeção regular de pisos e fundações. O caso serve como alerta. Aquilo que parece seguro à primeira vista pode esconder perigos mortais. Tarefas simples e cotidianas, como caminhar dentro de casa, podem se tornar letais se não houver atenção à conservação do espaço. Essas histórias, por mais dolorosas que sejam, nos lembram da fragilidade da vida e da força surpreendente que o ser humano pode demonstrar diante da tragédia. Elas também nos mostram como atitudes simples, desde manter a manutenção de estruturas até ouvir alguém em sofrimento, podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Qual dessas histórias te tocou mais? Você conhece outro caso que merecia estar neste vídeo? Compartilhe com a gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!